Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina, né? Estou aqui com vocês novamente, vou ministrar a disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Essa é a teleaula 1, eu sou a professora Fernanda Amaral Figueiredo, está conosco hoje aqui o professor Diego. Olá, Fernanda, olá alunos, sou o professor Diego Rodrigues Almeida e estarei com vocês aí durante esse curso, né, de Contabilidade, de Cooperativismo, e peço a participação de todos, né, vamos participar e mandar as mensagens. Aula aí de Contabilidade e Cooperativismo 2, sou o professor Diego Rodrigues Almeida, formado em Contabilidade e especialista em Contabilidade, Perícia e Auditoria. Peço a colaboração de todos vocês, pessoal aí de todos os polos, vamos mandar aí a mensagem, tirem dúvidas, tá? Todos os polos aí, Cerejeiras aí já estava falando que está sem o som, né? Vamos conversar. Professora Fernanda. Ok, alunos, então estamos aqui novamente, né? Semestre passado eu estive com vocês aqui com a disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1 e vamos agora dar continuidade à Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Então, antes de iniciar as apresentações, o objetivo da disciplina, eu pretendo, para quebrar um gelo, né? Prestem atenção aqui, alunos. Para quebrar o gelo da nossa aula, nós vamos fazer o seguinte. Eu peço para todos vocês anotarem esse número aqui de WhatsApp, tá? É o 992-772460, que nós vamos fazer uma brincadeira com vocês hoje, chamada Tempestade de Ideias, tá certo? Então anotem esse número, adicionem aí no WhatsApp, que posteriormente às apresentações e aos conteúdos das disciplinas, nós vamos começar essa dinâmica com vocês. Vamos lá. Eu sou a professora Fernanda Amaral Figueiredo, graduação em Ciências Contábeis e licenciatura em Matemática, especialização em Tecnologia de Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e especialização também em Matemática Financeira e Estatística. Olá, alunos, eu sou o professor Diego Rodrigues Almeida, sou formado em Contabilidade, especialista em Contabilidade, Perícia e Auditoria. Professora Fernanda. Continuando, então vamos lá, a ementa da nossa disciplina, nós vamos estudar em Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Na parte de Contabilidade de Custos, que nós iniciamos lá em Contabilidade de Cooperativas 1, vamos dar continuidade em Inventário de Materiais, Formação de preço de venda. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar esses dois conteúdos. Posteriormente, nós vamos estudar métodos de custeio, ponto de equilíbrio, contabilidade tributária, nós vamos ver contabilização de tributos, planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, elusão e evasão fiscal. Também trataremos de tributação nas cooperativas. Vamos estudar tributos federais, estaduais e municipais. Continuando o slide, os objetivos da disciplina. Compreender os conceitos básicos de tributos e sua contabilização, voltados à sua aplicabilidade nas cooperativas, aprender e aplicar os principais métodos de inventário de materiais, formação de preço de venda, custeio e ponto de equilíbrio. Outro objetivo, identificar planejamento tributário e distinguir a diferença entre elisão, elusão e evasão tributária. Outro objetivo, entender e calcular os tributos federais, estaduais e municipais aplicados às cooperativas.
Bom, na nossa teleaula de hoje nós vamos estudar, como eu disse, inventário de materiais. Aí nós vamos, inventário de materiais, nós vamos estudar o inventário periódico e inventário permanente. No inventário permanente nós temos o PEPS, o UEPS e a média ponderada móvel, tá? E vamos estudar também formação de preço de venda, o seu conceito e as metodologias. Ok, então na aula de hoje, alunos, prestem atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos estudar inventário de materiais e formação de preço de venda. Bom, os objetivos da teleaula são conhecer os principais métodos de inventário de materiais, identificar os principais métodos de inventário de materiais utilizados pela contabilidade e pela legislação tributária, porque tem diferenças, né? Reconhecer as metodologias para a formação do preço de venda de um produto. Bom, agora nós vamos para a nossa dinâmica que se chama tempestade de ideias. O que é tempestade de ideias? Eu vou falar algumas palavras, ou melhor, 3 palavras, e quando eu falar essa palavra, o que vier na tua mente, você vai mandar no WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. A nossa primeira conteúdo é inventário de materiais. Então nós temos aí inventário de materiais e temos esse desenho, né? Esse homenzinho branco com várias caixas, né? E uma plaqueta, né? Uma disquete, né? Isso, fazendo o quê? Um levantamento. Plaqueta. Inventário de materiais. Quando eu digo para vocês, alunos, olhem aqui, agora vamos participar. O professor Diego vai distribuir uma caixa de bombom para os alunos que participarem dessa tempestade de ideias. Quando eu falo inventário de materiais, o que vem na tua mente? Passa aí para a tutora, vamos participar. Já tem alguém respondendo? Vamos lá, gente. Manda aí as ideias que vocês tiverem, tá? Somente em uma palavra. Somente em uma palavra sobre o que significa inventário de materiais? Tem alguma resposta aí, professor Diego? Inventar materiais. Inventar materiais. Isso. Produto, mandou aqui também. Isso. O que mais? Planejamento. Muito bem. Planejamento. Mais algum? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, meninos. Estou esperando a colaboração de vocês. Quando eu digo inventário de materiais, o que eu quero fazer? O que vem na tua cabeça quando eu falo inventário de materiais? Vamos lá. A aluna Jenny aqui tá pedindo um abraço aí para a turma aí do professor Luciano. Isso, um abraço, pessoal, para vocês. Participem aí dessa brincadeira. Vamos lá. Mandaram aqui, lugar de armazenamento. Isso. Lugar de armazenamento, levantamento de materiais, dividir. Muito bem, levantar materiais. Parabéns pela participação de todos, né? Então, o que é inventário de materiais? Eu já agradeço a participação de todos, tá? Vão mandando aí, porque é sobre esse conteúdo que nós vamos estudar hoje, inventariar materiais. O que é isso? Por que isso é importante na cooperativa? Vamos lá no slide, pessoal. O que é inventariar? Então, vamos lá. Significa levantar, mensurar as quantidades físicas de cada bem que compõe o patrimônio de uma entidade e atribuir a essas quantidades um preço unitário, apurado conforme o critério de avaliação adotado pela entidade. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui. Se eu tenho uma cooperativa e essa cooperativa produz pudins,
Vamos lá. Eu, professor Diego, nós montamos uma cooperativa e nós vamos produzir doces. E o nosso principal doce é pudim. Para produzir esse pudim, eu preciso de quê? Bom, definir a receita, que vai ser pudim de leite condensado, certo? Certo, pudim de leite então, condensado. vamos lá. O que que eu faço? Para me fazer o pudim de leite condensado, eu vou precisar de quê? Leite condensado, o que mais? Ovos. O que mais, professor Diego? Pudim. O pudim, professor. Vamos lá. Pudim, leite condensado, ovos, né? Açúcar. O forno, né? Da energia elétrica. Isso, energia elétrica. O que mais? Creme de leite e vários outros materiais. Então, o que é inventariar? Lembrando que nós estudamos lá em contabilidade de cooperativas, esses materiais necessários para eu produzir esses produtos, eu vou colocar ele onde? No estoque. Então, inventariar é o quê? É levantar quanto que eu tenho de leite condensado lá no meu estoque para me produzir o pudim. Quanto que eu tenho de creme de leite. Então, inventariar é isso. Eu tenho somente 10 caixas de leite condensado. Então, eu preciso o quê? Dependendo da quantidade produzida, eu preciso adquirir mais, não é isso, professor? Exatamente. Continuando, vamos aqui no slide. O que é inventariar? Os registros de inventário controlam o estoque em constante movimento e servem para avaliação periódica dos resultados das operações e para determinação da situação financeira da empresa. Ok. Então, essas informações são extremamente importantes para a cooperativa, né? Vamos agora, quando apurar o valor do estoque? Quando apurar o valor do estoque? Antes de apurar o valor do estoque, a empresa terá que optar por um dos sistemas de controle de estoque, periódico ou permanente. Isso. Então, vamos lá. O que seria esse periódico? Venham aqui comigo, alunos. Então, eu preciso levantar quanto de leite condensado, quanto de creme de leite, quanto de açúcar, quanto de ovos eu tenho no meu estoque. Bom, se eu for uma cooperativa informatizada, né? Então, consequentemente, eu vou fazer o quê? Esse levantamento eu vou utilizar o sistema de controle permanente. A cada entrada desses produtos, né, entrou a mercadoria, o leite condensado, eu vou lançar no estoque. Posteriormente, saiu para produzir o pudim, o que eu faço? Eu vou dar saída no estoque. Então, eu posso fazer esse controle permanente. Mas, se a minha cooperativa é pequena, então, muitas vezes, eu não tenho recurso financeiro para fazer esse controle. Então, eu posso utilizar, vamos lá no slide, pessoal, qual seria o sistema de controle? Eu vou utilizar o controle periódico. Vamos ver a diferença de cada um deles agora. Fatores relevantes para a escolha de um sistema de controle de estoque: a profundidade e a periodicidade de informações desejadas no sistema contábil da empresa. Outro fator relevante é o porte da cooperativa. O outro é o volume de negociações. Outro também a intensidade das operações e, por último, o comportamento do preço de aquisição. Então, vamos aqui, alunos. É interessante observar, dependendo do porte da empresa, eu posso fazer um inventário permanente, né? Que podem ser utilizado um sistema eletrônico, certo? Na empresa pode ter computadores que geram essas informações, ou eu posso fazer também através de fichas, certo? Mas se a cooperativa ela é pequena, de pequeno porte, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aquela contagem periódica, depende muito do tamanho da cooperativa e se não vai demandar muitos recursos financeiros para fazer esse inventário de materiais. Continuando no slide, sistema de inventário periódico. É um sistema arcaico
de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas, em que apura os estoques físicos em intervalos fixos, ou seja, mensal, trimestral, semestral ou anual. Como que ocorre isso? Então vamos aqui, alunos, esse inventário periódico. Antigamente era muito comum, você passava em frente das empresas, aparecia assim, fechado para balanço, não era isso, professor? Isso mesmo. Hoje não, né? Hoje já não existe muito isso, mas naquela época existia. O que acontece isso? Então não tinha um controle permanente, fechava-se o estabelecimento mensalmente ou trimestralmente. Eu lembro quando era adolescente, né? Fechavam sempre uma vez por mês as empresas para fazer esse levantamento, ou seja, para contar o estoque da empresa, da entidade ou até mesmo da cooperativa. Vamos dando continuidade aqui ao slide. Sistema de inventário periódico. Os estoques existentes são avaliados na data do encerramento do balanço, através da contagem física. O preço utilizado para sua avaliação é o de custo ou de mercado, dos dois, o menor. Isso. Então, o que acontecia muito naquela época era o quê? E hoje ainda, dependendo do porte da empresa, né, fechava o estabelecimento sempre no final do ano para fazer a contagem física do estoque. Então, se é uma cooperativa que vai produzir pudins, então nós vamos contar o que nós temos de leite condensado, de ovos, de açúcar, né, de gás, para levantar quanto a gente tem naquela data, ou seja, 31/12 de um ano X. Lembrando que o preço utilizado para a sua avaliação é o custo. Então, eu paguei quanto no leite condensado? Naquela época eu paguei R$4. Ah, mas hoje no mercado, uma lata de leite condensado é R$3. Então, fala-se o quê? Na avaliação é o custo, se avalia pelo custo de aquisição ou de mercado. Dos dois, o menor preço. Ok, alunos? Continuando o nosso slide. Sistema de inventário periódico. Neste sistema não é possível apurar os estoques a qualquer momento em que se queira saber o seu valor, seu real valor. Martins, 2010, destaca que esse tipo de sistema de inventário serve para apuração do custo da mercadoria vendida. Utiliza-se a seguinte fórmula para calcular o custo da mercadoria vendida, adotado pelo sistema de inventário periódico. Custo da mercadoria é igual ao estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Ok, então esse sistema de inventário periódico, né, por mais que, segundo alguns estudiosos, seja considerado arcaico, mas dependendo do tamanho da cooperativa, né, da quantidade de cooperados que estão participando, dos produtos, é interessante utilizar esse inventário periódico. Por quê? Porque ele demanda menos recursos financeiros da cooperativa. São os administradores que vão identificar, bom, qual o sistema de inventário é mais viável para a minha cooperativa? É o sistema de inventário periódico ou é o sistema de inventário permanente? Lembrando que para calcular o sistema de inventário periódico, nós utilizamos estoque inicial, ou seja, o estoque inicial no início do ano, 1º de janeiro do ano X, mais as compras daquele ano, menos esse estoque final aqui, é aquela contagem física. Então, eu vou lá e vou contar fisicamente quantos itens eu tenho no meu estoque. Ok, continuando aqui no slide. Desvantagens do sistema de inventário periódico. Desvantagem. Sua principal deficiência é de natureza administrativa, por não registrar
o valor do estoque vendido, logo após a realização da venda. Deixar de detectar as saídas de mercadoria não motivadas por vendas, tais como roubos e perdas. Ok, olha, um detalhe importante, né, que os administradores da cooperativa devem observar é que sua deficiência é de natureza administrativa, pois não registra o valor do estoque vendido logo após a realização da sua venda. Ou seja, eu produzi 50 pudins, mas se eu não tenho esse controle de estoque, vai chegar uma hora que eu vou precisar do leite condensado, que eu vou precisar dos ovos, do açúcar, do leite, e eu não vou encontrar aqui. Então, a desvantagem do inventário periódico é esse, né? E tem mais outras informações. Vamos lá no slide, pessoal. Deixar, olha só, de detectar as saídas e o que mais? Não motivadas, porque nós temos saídas que eu tirei o leite condensado para produzir o pudim. Eu tirei o leite para produzir o pudim, porém, temos casos também que nós devemos considerar na cooperativa e nas organizações que são o quê? Os roubos e perdas que acontecem. Então, o inventário periódico, né, ele não permite gerar essas informações. Então, os administradores da cooperativa devem analisar se é conveniente ou não o inventário periódico ou permanente. Continuando no slide. Senhores, aproveitando aqui, temos uma aluna aqui lá de Cerejeira, Franciene, fazendo aniversário hoje. Aí um abraço para a Franciene, para todo mundo do Polo. E importante lembrar, gente, que o inventário periódico, pelo fato dele estar sendo apurado num período de tempo mensal, trimestral, semestral ou anual, a depender do critério adotado pela administração, é por esse fato de ser periódico que você não tem um registro permanente e aí você deixa de registrar aquelas ocorrências que podem estar extraordinárias, né? Roubo, perda. Você só vai registrar o estoque inicial no período daquele reporte. Vamos supor que você apura mensal. Então, no dia 1º daquele mês você tem o estoque inicial. Você só vai verificar o estoque final no final do mês. Então, fica esses 30 dias de intervalo aí que você não tem um controle permanente para poder verificar se ocorreu alguma falha, né, no seu processo. Tá? Vamos continuando aqui no slide. O sistema de inventário... Desvantagem do sistema de inventário periódico. Assim, o custo da mercadoria vendida do período fica distorcido. Não permite gerar informações precisas para a tomada de decisões gerenciais na empresa, certo? Por quê? Exatamente por não estar se fazendo esse registro no momento que ocorre as vendas, e sim só no final daquele período que está sendo apurado. E aí, lá, pelaquela fórmula que nós vimos, o custo da mercadoria no meio do intervalo fica distorcido, certo? Continuando aqui, né? Vamos lá, gente. Agora vamos passar para o sistema de inventário permanente. O inventário permanente oferece alguns métodos distintos para a apuração dos custos da mercadoria vendida. Então, é interessante nós apurarmos o custo da mercadoria vendida, por quê? Então, vamos lá, nós estamos com a nossa cooperativa aqui de doces, nós fabricamos pudins de leite condensado. Eu preciso saber o custo, então eu vou gastar vários materiais, né, a minha mão de obra, né, porque eu sou cooperado, eu vou produzir esse pudim, certo? Então, quanto que vai custar esse pudim? É interessante porque o sistema de inventário permanente, ele ajuda a você detectar quais são os custos de produção para eu produzir esse meu pudim. Continuando no slide, vamos lá. Então, nós temos o sistema de inventário permanente, ele se divide em 3. Primeiro, nós temos o PEPS. Então, olha, PEPS. Primeiro que entra,
primeiro que sai. Olha aqui as iniciais. Por que ele se chama PEPs? Então, PEPs. Então, são as iniciais no método. Primeiro que entra, primeiro que sai. Depois nós temos o EPS. Então, o último a entrar, primeiro a sair. Então, o EPS. Olha ali as letrinhas que eu marquei. O EPS. Então, é o último item de estoque que entrou, mas é o primeiro que vai sair. E por último, nós temos a média ponderada móvel. Agora nós vamos ver nos slides, né, cada um desses métodos de sistema de inventário permanente. Vamos lá. O sistema de inventário permanente é o controle feito através de fichas de controle de estoque. Ok, então vamos lá. Nós estamos falando aqui, essas fichas, elas podem ser, né, feitas. Se a cooperativa for pequena, prestem atenção aqui, alunos. Se a cooperativa for de pequeno porte, eu posso fazer esse controle em fichas, em papel normal. Ou eu posso fazer também o quê? Em sistemas informatizados. Não é isso, professor Diego? Isso mesmo. Então, continuando lá no slide, o valor dos estoques vendido é apurado em cada venda, ou a qualquer tempo em que seja necessário conhecer o real valor dos estoques da cooperativa. Então, o sistema de inventário permanente é interessante por causa disso. Continuando. Assim, a administração poderá obter, junto à contabilidade, informações básicas para o planejamento. Olha aqui, que é importante hoje em dia para as cooperativas, para as empresas se sobressaírem. Por que que o sistema de inventário permanente ele é importante? Porque ele fornece informações para planejamento dos investimentos, margem de lucro e evolução dos custos, entre outros. Então, quando eu utilizo o sistema de inventário permanente, eu consigo fazer o quê? Eu consigo detectar em que momento eu vou precisar comprar mais matéria-prima para produzir os pudins, correto? Continuando no slide. Método PEPs. Por esse critério, prevê-se que as aquisições iniciais de mercadoria devem ser as primeiras a serem baixadas a cada venda, como forma de compra de controle de estoques. Assim, são considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiros. Ok. Então, é um critério, né, utilizado para você controlar o seu inventário. Então, as primeiras compras, né, serão as primeiras a sair. Isso é importante porque, em algumas situações, né, eu compro um produto no dia 5, no leite condensado eu vou pagar R$4. Lá, hoje é dia 24, então lá no dia 24, hoje eu fui comprar novamente para produzir os meus pudins, custou R$4,50 ou diminuiu de preço. Então é importante eu ter essas informações, ok? Para eu determinar o custo do meu produto. Continuando aqui no slide. Método PEPs. Esse critério, em regime de alta de preço, superavalia o estoque final, tornando o custo da mercadoria menor que o real. Esse critério é aceito pela legislação nacional. Importante aí frisar, né, que você seguindo esse critério de MEPs, o PEPs, pelo fato de as primeiras compras estarem saindo, as primeiras compras são as primeiras que saem,
Então isso causa o estoque, faz com que o estoque esteja avaliado pelas últimas compras, certo? Porque as primeiras compras foram aqui que primeiro saiu, quando você vender, você vai dar saída. E aí então vai ficar avaliado exatamente o estoque vai ficar super avaliado num regime de alta de preço, que é uma situação onde cada dia que você vai comprar, o preço do produto, quando você vai comprar matéria-prima, já está num preço maior, né, do que o anterior. Certo? E esse método, é importante frisar, que ele é aceito pela legislação nacional, certo? Outros à frente nós vamos ver que não é aceito. Continuando aqui. Pelo métodos agora, método do EPS, o último que entra, primeiro que sai. De acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. Assim, são considerados vendidos os itens adquiridos mais recentemente. Então, alunos, aqui ocorre o inverso do que o PEPS, que nós vimos anteriormente. No PEPS, sairia primeiro o que primeiro eu comprei. Agora, pelo EPS, não. Sai primeiro o último que eu comprei. E aí, numa economia, né, que o real está se valorizando a cada momento, né, você tem o estoque subestimado. O valor do estoque vai ficar menor, porque o que vai ser o meu estoque? Vai ser as primeiras compras. E o que vai sair para minha venda? Os últimos que eu comprei, porque o último que entra vai ser o que vai sair primeiro na hora que eu vender, pelo EPS, né? Então, esse critério de estoque, os estoques estão avaliados pelas primeiras aquisições. Próximo slide. Este método não é aceito pela legislação do imposto de renda. Então, olha o detalhe aqui, gente. Lembrando, né, o PEPS, ele é aceito pela legislação de imposto de renda. Esse aqui não é aceito, correto? Ó, não. Pois o EPS subavalia o valor do estoque final e preserva o valor do custo da mercadoria vendida. Na atividade, nós vamos apresentar com mais detalhes e propriedade a resolução de uma atividade que nós vamos trabalhar esses métodos para ficar mais claro para vocês. Continuando no slide, média ponderada móvel. Por esse critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderando-se pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. Então, o que é a média ponderada móvel? Vamos lá, alunos, prestem atenção aqui. Então, como que eu faço? Eu comprei, né, 10 caixas de leite condensado, R$4 cada uma, 10 vezes 4, 40. Então, eu tenho lá, posteriormente eu comprei mais 10 caixas de leite condensado por R$4,50, deu 45. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar 45 mais 40, dá 85, fazendo a média, né? 85 dividido por 20, eu vou achar a média do custo do leite condensado. Compreenderam? Vamos lá, na atividade nós vamos compreender melhor. Vamos tratar agora de outro tópico, formação do preço de venda. Qualquer empresa ou cooperativa precisa saber determinar com o maior nível de exatidão possível os preços de venda de seus produtos. É fundamental conhecer os reais gastos ocorridos para imputá-los às suas mercadorias e produtos. Aproveitando aqui, a aluna aqui não citou o nome dela, mas ela perguntou se essas aulas são importantes para aprendermos diversas formas de negociarmos. Também, com certeza, né? Porque através do levantamento de inventário de materiais e da formação de preço de venda, você vai conseguir, bom, para mim fazer o meu pudim, bom, eu fiz os cálculos aqui,
parece que a questão de material, eu gastei R$11, só que o meu pudim é um pudim especial. Então, o custo da matéria-prima ficou em torno de R$11. Então, olha, se o custo da matéria-prima, incluindo o gás que eu vou utilizar, foi esse, bom, eu posso vender esse pudim por quanto? E isso eu consigo como? Através desse inventário de materiais, né? Fazendo esse levantamento, ok? E também continuando aqui, com essas informações de custos, nós conseguimos determinar o preço do meu pudim. Será que o custo do material foi R$11? Eu posso vender esse meu pudim por R$10, professor? Poderia, mas estaria no prejuízo, né? Pois é, não tem como. Então, eu preciso dessas informações, por mais muitas vezes que vocês falam é complexo, mas é interessante para vocês, futuros técnicos, né, em cooperativismo, essas informações, principalmente se for trabalhar com cooperativas do ramo agropecuário, cooperativas do ramo de produção, porque é importante essas informações para vocês, ou como cooperados, ou como funcionários, ajudar a administrar a empresa, a cooperativa, né, para que ela consiga se sobressair no mercado. Vamos lá, continuando, formação de preço de venda. A formação do preço de venda pode ser simplificada pela equação: custos mais o lucro mais as despesas variáveis. Ok, então conforme, né, cita Crepaldi, que é um autor que estuda a formação do preço de venda, eu posso utilizar custo mais lucro mais despesas variáveis. Então, eu tenho meu pudim, voltando aqui para produzir o meu pudim, eu gastei leite condensado, creme de leite, ovos. Ah, não vai açúcar, já tem o leite condensado. Vai o que mais? Leite. Então, é o custo da matéria-prima mais o lucro. Então, qual o lucro que eu quero nesse meu pudim? E quais despesas variáveis eu tenho? Bom, para mim vender esse pudim, eu vou precisar... Que tipos de despesas? Eu vou precisar utilizar o quê? Despesas com publicidade. Eu preciso o quê? Tornar o meu produto visível pelos meus clientes, não é isso, professor Diego? Isso mesmo. Você também, às vezes, paga uma comissão para um vendedor, né? Então, comissão sobre a venda também seria uma despesa variável. Quanto mais você vender, mais comissão você vai pagar, né? E aí, como mais comissão você paga, é uma despesa variável. Vender pouco, paga menos comissão. Vender muito, você paga mais comissão, certo? Próximo slide aí, formação do preço de venda ainda. O mapeamento correto dos custos de produção apresenta uma oportunidade de a cooperativa eliminar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. Olha só que interessante. O mapeamento correto dos custos de produção. Então, vamos aqui, aluno. A minha cooperativa, que eu vou produzir inicialmente, né? Eu sou bem modesta nessa minha cooperativa, eu vou produzir somente pudins de leite condensado. Porque é a minha especialidade, professor Diego. Eu gosto de pudim de leite condensado, entendeu? É bem interessante. E falei, eu conheço, é algo que eu gosto, né, de fazer e eu sei como faço. Então, é bem interessante, muitas vezes, quando a pessoa vai montar uma cooperativa, né, eu estou vendo aí que alguns alunos já estão se mobilizando, né, para montar no projeto integrador, né, a questão do ramo de cooperativa. Então, uma dica para vocês, é algo que vocês gostem, que você faça de melhor. Bom, eu gosto de pudim. Então, vamos lá. Para mim, a formação do preço de venda ela é importante por quê? Porque eu vou mapear os meus custos de produção. Então, nas futuras aulas, eu vou passar para vocês esse custo. Para mim produzir esse pudim, eu vou gastar o quê? Bom, na minha receita vai o quê? Vai uma lata de leite condensado, vai uma lata de creme de leite, 4 ovos, tá? Vai uma latinha daquela de leite condensado de leite. O que mais? Ah, vai 3 colheres de maisena. Bom, esse é o meu custo de produção daquele pudim.
certo? Então, eu mapear isso, eu identificar isso é importante, porque eu sei quanto é o meu custo para me deixar aquele pudim bonito, né, bem feito, e para que eu consiga o quê? Vendê-lo. Então, é muito interessante essas informações mapear. Lembrando, eu tenho gás. Tem mais os custos de gás também, do gás necessário. Então, eu mapeei tudo isso. Então, é importante você identificar a sua cooperativa que você vai montar. Você, no seu projeto integrador, você vai fazer o quê? Quais são os produtos? 3, 2, qual produto você vai trabalhar? Então, identifica isso. Faz esse mapeamento dos custos, principalmente se for do ramo agropecuário. Ok? Vamos dar continuidade aqui no slide. O controle eficiente de custos, gerando informações precisas, deixou de ser uma vantagem estratégica e passou a ser uma vantagem competitiva nas organizações. Então, gente, haja vista o controle do custo ser tão importante para as cooperativas e todas as organizações em gerais, veja que a partir da análise, do controle do custo, você pode estar eliminando os desperdícios que você tem na sua empresa, você pode estar eliminando despesas desnecessárias, certo? As despesas variáveis, e aí você, quando faz isso, você aumenta a margem de lucro, e aí você se torna mais competitivo, né? Ou você pode lucrar mais, ou você pode diminuir o preço do seu produto, e diminuindo o preço do seu produto, mantendo a margem de lucro, você pode estar se perpetuando, né, no mercado e podendo competir mais com outras empresas que vendem talvez o produto mais barato, certo? Continuando aqui, né, lembrando esse controle eficiente do custos, meninos. Então, assim, eu estou falando muito do meu pudim, mas é porque é algo que eu conheço. Então, vocês, meninos, já definiram, presta atenção aqui, vocês já definiram o ramo de cooperativa que vocês vão atuar? É o ramo agropecuário, é o ramo de produção? Vocês vão criar algum produto? Vocês conhecem os custos de produção desse produto? Bom, é importante esse controle, mapear isso. Para o quê? Para tornar o seu produto competitivo, correto? Continuando aqui no nosso slide. Vamos para as metodologias para a formação do preço de venda. De acordo com Santos, 2005, que é um autor, né, que estuda esse tema e debate ele com bastante propriedade, são 3 os possíveis métodos de análise e uso do processo de definição do preço. Então, nós vamos estudar quais são. Método baseado na concorrência, método baseado nos custos e o método baseado no valor percebido pelo consumidor. Nós vamos ver cada um desses agora. Continuando aqui no slide. Método baseado na concorrência. Neste método, a empresa não dá muita atenção a seus custos ou à demanda, pois tem na concorrência seu único referencial de preço. Consiste em observar os preços praticados por concorrentes diretos e segui-los ou não, de acordo com os objetivos traçados para a empresa. Então, por esse método baseado na concorrência, gente, a empresa simplesmente produz, né, tem um custo do seu produto, porém ela não leva em consideração o custo do produto para determinar o preço de venda desse produto. E sim, por quanto que o concorrente dela está vendendo aquele produto. Vamos supor o pudim. Por quanto é que as outras empresas estão vendendo pudim? E aí ele vai seguir o preço seguido pela concorrência, certo? Não baseado no custo. E aí esse método de formação de preço, às vezes, leva a empresa a trabalhar no prejuízo, porque se ela seguir o preço do concorrente, pode ser que o preço de venda dele esteja menor, né, ou igual ao custo. E aí seria uma situação que ela não teria lucrando, né? Mas existe esse método de formação, né, de preço de venda, que é o critério
né, seguindo o preço da concorrência. Ok. Continuando, é bom a gente enfatizar aqui, alunos, vamos prestar atenção, continuando a fala do professor Diego, o método baseado na concorrência, vamos prestar atenção aqui, quero ver todos vocês participando, mandando mensagem ali, questionamento, tá, para o professor Diego, nós estamos aguardando os questionamentos de vocês. Então, lembrando, né, que nós falamos dos 3 métodos. Então, a empresa, quando vai, ou a cooperativa, vocês vão montar, né, uma cooperativa no projeto integrador. Então, vocês vão fazer o quê? Na hora de definir o preço de venda, vocês vão ter que analisar todos esses 3, esse tripé, que seria um método baseado na concorrência, ele também tem o seu peso, né? É interessante vocês fazerem essa análise. Se é importante, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber o preço do seu concorrente. Então, eu disse que o custo de produção do meu pudim é R$11. Mas será que eu tenho mercado para esse pudim especial que eu estou inventando? Então, eu preciso também buscar referência nos meus concorrentes, tá? Porque muitas vezes eu vou criar um produto para minha cooperativa e eu não vou vender. Então, todo o dinheiro investido vai desaparecer e eu não vou ter, a cooperativa não vai ter ganho nenhum, os cooperados não vão ter ganho nenhum. Então, é bem interessante fazer essa análise. Continuando. Método baseado nos custos. Neste método, os custos exercem papel fundamental na tomada de decisão do preço de venda. 3 itens devem estar claros para a formação do preço de venda: o custo unitário, os encargos tributários e a margem de ganho desejada. Esse método de custo aqui, gente, já leva em consideração o custo do produto. E aí você vai formar o seu preço de venda a partir do custo unitário do seu produto. Quanto você gasta para fabricar um pudim, né? Aí você tem que ter também mais o valor dos tributos que vão incidir em cima desse seu pudim. E também qual o lucro que você quer com a venda de cada pudim. Então, qual é a margem de ganho desejada. Você tendo essas três informações, você consegue calcular o preço de venda do seu produto por esse método baseado nos custos, certo? Ok, então só dando continuidade aqui, lembrando que as cooperativas, né, alunos, prestem atenção aqui, que as cooperativas, ela tem uma tributação diferenciada, né, isso que nós vamos estudar nas próximas aulas, mas vocês precisam definir isso, deixar isso bem claro, quanto que eu vou pagar de tributo federal, né? Lembrando, serão somente atos cooperativos. Lembrem que nós estudamos isso lá em Contabilidade de Cooperativas 1. Então, vamos lá. Se é ato cooperativo, então, imposto de renda, né, pessoa jurídica, não vai incidir. Então, nós temos que deixar isso bem claro no ramo de cooperativa que eu vou trabalhar. Quais os encargos tributários e quanto vai ser o meu ganho, quanto eu quero ter de ganho no meu pudim. Eu quero 10%, 15%, isso tudo tem que ser devidamente analisado. Por isso que é importante essas informações. Continuando no slide. Por esse método baseado nos custos, nós temos 2 fórmulas que podem ser utilizadas para calcular o preço de venda. Formação de preço de venda, aí tem com base nos custos variáveis e aplicação do markup, e formação do preço de venda com base na margem do ganho desejado. E aí tem as 2 fórmulas aí do lado aí para você utilizar e aplicar para calcular os valores dos preços de venda. Ok, agora para o último método baseado no valor percebido pelo consumidor. Consiste em verificar o preço que o consumidor está disposto a pagar pelo produto. O preço pode ser dessa forma ajustado à necessidade e o interesse do público pretende alcançar. Ok, meninos, né? Nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Daqui a pouco voltamos novamente
com a resolução dos exercícios e estamos aguardando os questionamentos de vocês. Daqui a pouquinho retornamos. Até lá! Olá, alunos! Estamos aqui novamente, para a correção das atividades de sala. Eu sei que o conteúdo é extenso, as atividades também, mas nós vamos corrigir aqui e eu estou aguardando a participação de vocês. Como é que está a participação aí, professor Diego? Até o momento aqui, nenhum polo mandou ainda. Vamos participar, gente, tá? Mandem aí as dúvidas, tá? Mandem mensagens para a gente poder estar conversando aí, interagindo, tá bom? Isso, meninos, vamos participar. Eu quero a participação de vocês na aula, Como é que tá as atividades? A questão 1, vocês já responderam? Vamos lá ao enunciado da questão 1. Aqueles que não responderam, vamos aqui novamente para o slide, para a gente rever os conceitos de inventário periódico e inventário permanente. Questão 1. Defina inventário periódico e inventário permanente. Inventário periódico. Inventário periódico é um sistema arcaico de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas. Apura os estoques físicos em intervalo fixo, mensal, trimestral, semestral ou anual. Isso, aluno. Então, o que é inventário periódico, Por mais que ele seja considerado por muitos estudiosos da matéria, um sistema arcaico, mas dependendo do ramo de cooperativa, da sua cooperativa que você está montando aí no teu projeto integrador, ele pode ser interessante. Então, por isso que é importante você fazer essa análise. Tá certo? Continuando, inventário permanente. O valor dos estoques vendidos é apurado em cada venda a qualquer tempo, em que seja necessário conhecer o real valor dos estoques da companhia. Assim, a administração poderá obter, junto à contabilidade, informações básicas para o planejamento dos investimentos, margem de lucro e evolução dos custos, entre outras informações. Ok. Continuando agora a questão 2, Defina os métodos PEPs, UEPs e média ponderada móvel, Que esses métodos são utilizados no inventário permanente. O PEPs, por esse critério, os estoques são avaliados e considerados vendidos os itens que forem adquiridos primeiro. Esse critério, em regime de alta de preço, superavalia o estoque final, tornando o custo da mercadoria vendida menor que o real. Este critério é aceito pela legislação nacional. Continuando, o UEPs, que é de acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. Assim, são considerados vendidos os itens adquiridos mais recentemente. Este método não é aceito pela legislação do imposto de renda. Correto? Então, ele não é aceito pela legislação de imposto de renda, pois o UEPs superavalia o valor do estoque final e preserva o valor do custo da mercadoria vendida. Média ponderada móvel. Por este critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderando média ponderada, pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. Ok. Agora nós vamos para a questão 3, que nós vamos exercitar o conceito, esses conceitos de inventário
permanente, o método PEPS, o EPS e média ponderada móvel. Questão 3. Com base nos dados a seguir, apure o custo das mercadorias vendidas da cooperativa XY, assim como o estoque final do período pelos métodos PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Em 1/3 de X1, compramos 80 unidades de leite condensado, caixa Tetra Pak, de 300 ml para produção de doces, pudim, por R$ 4,00. Em 10/3, produção e venda de 50 pudins de leite condensado, sabendo que a receita para a produção de um pudim gasta, para cada unidade produzida, uma caixa de leite condensado de 300 ml. C. Em 20/3 de X1, compra de 30 unidades de leite condensado para a produção de doces, por R$ 4,50 cada caixinha. Em 30/3, produção e venda de 50 pudins de leite condensado, novamente, para cada receita produzida, eu gasto uma unidade de leite condensado. Então, vamos aqui na lousa, né? Como que nós vamos fazer isso? Lembrando que para produzir o meu pudim, eu não só vou gastar leite condensado, vou gastar outros materiais, mas nós vamos trabalhar aqui somente com leite condensado, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vou calcular pelo método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, lá na fichinha do meu controle de estoque, eu tenho o quê? Qual é o item? Leite condensado. Bom, o meu pudim vai leite condensado, creme de leite, ovos, maisena. Para cada item desse, eu vou criar uma fichinha dessa aqui, certo? Então, vamos lá. No dia 1/3, eu comprei quantas unidades de leite condensado, professor? No dia 1/3, 80 unidades. 80. Quantidade 80. O custo unitário foi de R$ 4,00 cada. 80 vezes 4. Dá 320. 320 reais. Ok. Depois, no dia 10/3, o que aconteceu no dia 10/3? Dia 10/3, produção e venda de 50 pudins de leite condensado. Ah, tá. Então, olha aqui, entrou no dia 1/3, 80 unidades de leite condensado. Qual o meu saldo final no dia 1/3? Teve saída no dia 1/3? Não. Então, o meu saldo final de leite condensado foi 80, custo unitário, R$ 4,00, total 320. Continuando, no dia 10/3, eu fiz o quê? Uma produção e venda, né? De 50 pudins. 50 pudins. Na minha receita, eu disse que cada pudim vai quantas latas de leite condensado? Uma lata. Então, se eu produzir 50 pudins, quantos eu vou tirar lá do meu estoque? Então, vão sair 50 latas de leite condensado. Quanto que eu paguei? R$ 4,00. Então, 50 vezes 4 foi quanto? R$ 200. Para eu produzir esses 50 pudins, o custo unitário de leite condensado foi R$ 4,00 e o custo total foi 200. Qual é o meu saldo agora? Bom, no dia 1 eu comprei 80, saiu 50, ficou quanto, professor? Ficou 30, né? Isso. Ficaram 30 unidades. Qual o preço que eu paguei? R$ 4,00. R$ 4,00, 30 vezes 4. Eu fiquei com quanto ainda 120. De leite condensado? 120.
Continuando, no dia 20/3, o que aconteceu no dia 20/3 na nossa cooperativa? Compra de 30 unidades de leite condensado. 30, quantidade 30. Qual o preço? O preço R$ 4,50. R$ 4,50. Ixi, ficou caro, hein? Deu Aumentou. quanto? 300. 30 vezes R$ 4,50, R$ 135 reais, correto? Então, vamos lá. Qual foi o meu saldo? Bom, eu comprei no dia 20/3, mais 30. Eu já tinha um saldo, olha. Então, eu tinha um saldo de 30, mais 30 vai ser quanto? 60. Então, eu vou lançar como é primeiro que entra, primeiro que sai. Eu vou preservar os custos unitários separados aqui no saldo. Vou abrir aqui, ó, o saldo. Eu tenho 30 no dia 20. Então, eu vou ter 2 lançamentos. Eu tenho pudim, que veio lá do dia 10, perdão, leite condensado que veio do dia 10, de R$ 4. E eu vou ter aqui também, né? Para não confundir, vamos apagar aqui. Vamos lançar esse de R$ 4,50 e embaixo a gente coloca o outro, que está na mesma linha. Esses 30 aqui, que eu comprei no dia 20 de R$ 4,50 e esse daqui no dia 20, né? Que eu não produzi nada. Então, eu vou ficar com quantos? Mais 30. De R$ 4,00. Não teve nenhuma saída, certo? Só teve uma entrada. Então, qual é o meu saldo? Opa, 135. Perdão, meninos. Aqui é 135. Eu só transferi ele para cá, ó. Ok? Então, eu tenho 2 preços, olhem aqui. Eu tenho leite condensado que eu comprei no dia 20 de R$ 4,50 e eu tenho o restante do saldo que eu comprei no dia 1/3. Então, no total, eu tenho 60 caixinhas de leite no meu estoque, 135 mais 120, eu tenho R$ 155. Bom, próxima operação da nossa cooperativa. Próxima operação foi no dia 30/3. Produção e venda de 50 pudins de leite condensado. Então vamos lá. Olha, nós estamos analisando pelo método PEPS. Eu tenho um saldo, olha só. O PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Bom, qual foi o primeiro que entrou no estoque? Foi o de R$ 4,00 ou de R$ 4,50? Vamos lá, meninos, participem aí. Qual que vai sair primeiro? Produzir 50. Não foi? Qual que vai sair primeiro? Responda aí, participem aí. Qual que vai sair primeiro? O PEPS é o primeiro que entra, o primeiro produto que entrou no estoque vai ser o primeiro que vai sair. Foi qual leite condensado? O de 4 ou o de 4,50? E aí, professor, os meninos estão participando? Até agora eu tô cobrando aqui. Isso, vamos lá. Qual o primeiro que vai sair? Vai ser o que entrou primeiro. Foi o do dia 10, que é esse aqui, certo? De R$ 4,00. Então, no dia 30 eu tive uma saída de 30 unidades. Né? Foi 50, mas eu tenho que baixar isso no meu estoque. Eu vou baixar esse primeiro e posteriormente o outro. Por quê? Porque eu estou utilizando o método PEPS, que é o aceito pela legislação do imposto de renda. Então, vão sair 30 caixinhas de leite, R$ 4,00.
no valor de 120. Bom, no dia 30 eu produzi 50, não foi? Tá faltando 20. Então eu vou dar saída nesse aqui, ó, de 4,50 só em 20. 20 de 4,50. 90. Vai dar 90. Isso, professor? É, exatamente. Isso, 90. Agora vamos lá. Total de entrada. Quantos leites condensados eu comprei? Aí eu vou somar aqui. Total. 320 mais 135. R$455 em leite condensado. Qual foi o custo do produto produzido? No caso, o pudim. Aí eu vou somar aqui as saídas. 200 mais 120 mais 90 vai dar quanto? 410. Ficou alguma coisa no estoque, professor? Ficou ainda Quanto? o saldo final, né? Ah, sim, olha, eu tinha 30, saiu 20, ficou quantos? 10 latas de leite condensado a R$4,50, que vai dar R$45. Então, meu estoque final é 45. Então, o meu estoque final é somente 10 unidades, né? 10 unidades de quanto? De R$4,50, que vai dar quanto? R$45. Então, este é o método de apuração. Este é o método de apuração PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Correto? E como está a participação, professor Diego? Até agora não temos nenhuma participação dos alunos aí dos polos. Ok, mas vamos lá, aluno. Eu sei que esse conteúdo é um pouquinho complexo, né? Mas aos poucos vocês vão compreendendo. Vamos agora dar continuidade à apuração pelo método PEPS, do inventário permanente pelo método PEPS. Vamos lá no slide. Então, são os mesmos itens, lembrando que agora a gente vai apurar pelo método, o EPS. O EPS. O que significa o EPS, professor? O último a entrar é o primeiro a sair. Ok. Continuando com o mesmo item, leite condensado, né? Quando que foi a primeira compra de leite condensado? A primeira compra foi no dia 1/3. Então, novamente, lançando. 1/3, né? Lembrando que o item leite condensado. Então, 1/3, eu comprei quantas caixas? 80 por quanto? R$4, total 320. Qual foi outro lançamento da empresa, da cooperativa nesse dia? Teve mais algum? No dia 1/3? Não. Isso, então a gente só vai apurar o saldo. Então, o saldo de leite condensado, se eu for lá no estoque contar, vão ser o quê? Lá no dia 1/3, se eu tivesse ido lá, iam ser 80 a R$4, 320. Bom, o próximo lançamento da cooperativa é aí na data 10/3, produção e venda de 50 pudins. 50. Lembrando, né, que como a minha empresa é nova, né, então eu vou dar a saída
só tenho esse aqui. Então, eu vou dar, o último que entra, primeiro que sai. Então, só tem esse lançamento, então eu vou dar a saída nesse valor. 50 a quanto? R$4, o custo total vai ser 200. Não teve nenhuma entrada no dia 10 do 3. Qual foi o meu saldo? Então, olha só, 80 menos 50, qual o meu saldo? 30 unidades a R$4. Vai dar 120. Ok? Mais algum fato ocorreu nessa cooperativa, professor? No dia 10 do 3, não. Agora nós temos o próximo fato no dia 20 do 3. O que aconteceu no dia 20 do 3, compra de 30 unidades. 30 unidades ao preço de R$4,50. Isso. 135. Ok. Aí, ocorreu mais alguma coisa no dia 20 do 3? Não, aí tem só o saldo, né? Isso, vamos o saldo. Vamos apurar o saldo no dia 20 do 3. Então, no dia 20 do 3, vou transferir para cá. Tenho essa compra, né, de 30 a R$4,50, que foi R$135. Lembrando que eu tenho um saldo, né, que ficou lá do dia 10 do 3, não é isso? Sobraram quantos mesmo? Meninos, vamos participar. Quantos sobraram? 30, né? Então, eu vou transferir ele para cá. Do dia 20, qual é o saldo do dia 20? Ok. Bom, continuando, ocorreu mais alguma coisa no dia 20, professor Diego? Dia 20, não. Ok. Agora vamos para qual dia? 30 do 3. 30 do 3, produção e venda de 50 pudins. Ixi. Agora, olha o cuidado. O EPS, né, é o último que entra, será o primeiro a sair. Qual foi o último, professor, que entrou? Qual foi o último leite condensado que entrou no estoque? Ele é o primeiro a sair, não é isso? Exatamente, é por esse método, o último que entra, primeiro que sai. Então, o último que entrou, que nós temos registrado, é do dia 20 do 3. Isso. 30 unidades a R$4,50. Isso, então, eu produzi quanto? 50, né? Sim. Mas então eu vou sair, vou dar a saída para produção e venda de 30 a quanto? R$4,50. R$4,50. Que sai primeiro o último que entrou, neste caso. Ó, o último que entrou foi esse aqui, ó. Porque esse aqui, meninos, eu comprei no dia 10 do 3, entrou primeiro, e aí então não sai. Agora, bom, se eu produzir 50, eu já dei baixa em tudo que eu comprei posterior. Aí eu vou lá e vou dar baixa no restante. Então vai sair 20 unidades a quanto? R$4. R$4. Bom, vamos calcular agora. Total de entrada. 455. 455. O custo do leite condensado aí vai ser quanto? 455. 415. É isso? 20, porque 20 vezes 40, 20 vezes 4 é 80, dá 415. É aqui, peraí, desculpa aqui, meninos. Lá embaixo. Aqui, aqui, vamos arrumar aqui. Isso. Desculpa aí. 135. E aqui vai ser 80. Então vai dar 415.
415. Então, o total de entradas, 455. O custo da mercadoria vendida, ou seja, o custo desse leite condensado, foi 415. O estoque final vai ser o quê? Então, o estoque final é a diferença da entrada menos o custo da mercadoria. Então, o estoque final será quanto? Será 10 unidades de R$ 4,00. O estoque final será de R$ 40,00. Isso, professor? Exatamente. 455 menos 415. Ok. Continuando agora, o próximo método, né? A média ponderada móvel. Vamos lá. A primeira operação da empresa foi em qual dia? Dia 1/3. Dia 1/3. 80 unidades. Compra de 80 unidades a R$ 4,00. Total, 320. Teve alguma atividade, alguma saída nesse dia? Não, aí só o saldo mesmo. Saldo de 80 unidades a R$ 4,00, que dá 320. Correto, gente? E aí nós temos o próximo evento que ocorre no dia 10/3. No dia 10/3, houve produção e venda de 50 pudins. Então não foi entrada, né? Por isso não registramos. Vamos registrar na saída 50 pudins, certo? Que saíram ao preço de... São 50 leite condensado. Isso. A R$ 4,00. A R$ 4,00, porque para fazer um pudim é uma lata de leite condensado. Então dá 50. No dia 10/3, qual foi o saldo que ficou desse produto? Então, 80 menos 50, 30 a R$ 4,00 vai ser 120. Continuando, mais alguma operação no dia 10/3, professor? Não, no dia 10/3, nenhuma operação. Vamos para o dia 20/3. A próxima operação, compra de 30 unidades de leite condensado a R$ 4,50. 4,50. 135. 135. Bom, no dia 20, não saiu teve alguma nada. Saída? Não. Bom, a média ponderada móvel, vocês podem observar que lá no método PEPS e UEPS, nós abrimos, né, uma linha exclusiva para separar o primeiro que entrou, o primeiro que saiu, ok? Então, agora, nós vamos, nesse caso aqui, a gente pode somar 30 mais 30 vão dar 60 unidades. Né? 60 unidades, aí eu posso somar, olha, 135 mais 120 vai me dar quanto? 255. Isso, 255. Aí eu pego 255, eu vou fazer aqui em cima, 255 e vou dividir por 60. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. Isso, aí eu vou achar o custo unitário de 4,25. Então, observem bem, na média ponderada móvel, eu vou calcular a média de preços entre eles. Então, eu tenho duas aquisições diferentes. Então, vocês já estudaram isso em matemática, né? Então, eu vou calcular a média ponderada móvel dessa forma. E dia 30, né, que é o último evento que nós temos. Isso, dia 30, vamos lá. Dia 30, venda de 50 pudins. 50, então não teve entrada. 50 pudins. Aí vai sair pelo preço médio. 50 leite condensados, leite né? condensados. 4,25. Isso.
ao custo. Ok. Então, vamos, total de entradas, 455. Custo da mercadoria vendida, 412,50. Estoque final, então sobrou quantos? 10. Leite condensado a quanto? 4,25. Então, o estoque final foi 42,50. Ufa! Esse exercício foi grande, né? Mas é bom para vocês compreenderem como se resolve. Ok, meninos? Ok, meninos. Vamos aqui na questão 4, né? Rapidinho, na próxima aula a gente vai resolver a questão 4. Nós encerramos hoje por aqui. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.